Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. Esse é o último vídeo dessa unidade 2. Como eu disse, nessa unidade 2 ela é uma unidade curta, porém demanda um pouco de trabalho seus para resolver os exercícios. Então, pegue os exercícios e tentem realizar os exercícios aí. E aí a gente vai conversando aí na aula síncrona e nos grupos, certo? Onde nessa unidade 2 a gente está estudando isso, mecânica newtoniana para uma partícula, é isso que a gente está estudando. Só uma revisão rápida aqui, a gente falou de transformações ortogonais, a gente fez um estudo bem rigoroso de transformações ortogonais, falou de escalar e vetor, como derivar um escalar e um vetor com relação a um parâmetro escalar, a gente definiu posição, velocidade e aceleração em várias coordenadas, certo? A gente falou dessa notação aqui dos pontinhos aqui, falou de produto escalar e produto vetorial, falou de velocidade angular, a gente falou de... Aqui em cima a gente estava interessado em derivar o escalar e o vetor com relação ao tempo, por exemplo. A gente também pode fazer uma operação de derivada de uma função escalar ou de um campo vetorial com relação às coordenadas espaciais. Aí a gente falou aqui do gradiente, do divergente e do rotacional. A gente falou de integrais de campos vetoriais. Depois disso a gente falou das leis de Newton. Eu vou repetir as leis de Newton porque elas provavelmente elas são importantes, né, nesse curso. Mas a primeira lei de Newton me fala que um corpo se mantém em repouso ou em movimento uniforme em linha reta se a força resultante nele for nula, certo? Essa primeira lei de Newton ela vai nos contar sobre o sistema de referencial inercial, que é onde a gente vai trabalhar com as leis de Newton, certo? A gente falou da segunda lei de Newton, né, que ela me fala que a força resultante que atua no corpo é igual à taxa de variação do momento dele no tempo. A gente falou, isso aqui também vai valer para um sistema de partículas, né? Mas enfim, a gente também falou que da terceira lei de Newton, né, que é a lei de ação e reação, se dois corpos exercem forças um no outro, essas forças são iguais em módulo na mesma direção, mas de sentidos opostos. A gente também discutiu um pouquinho da terceira lei de Newton, a gente falou de sistemas inerciais de referência. No último vídeo a gente falou sobre lei de conservação, eu citei a M. Noether, né, que ela relaciona, que o teorema dela relaciona simetria e lei de conservação, e a gente demonstrou isso aqui para uma partícula. A gente falou que se a força resultante que atua na partícula é nula, isso significa que o momento linear se conserva. Isso me dá uma simetria de translação espacial. Se o torque resultante é nulo, o momento angular se conserva, isso devido a uma simetria de rotações para essa partícula nesse sistema que o torque é nulo, certo? Bacana. Falta uma lei de conservação para a gente trabalhar, que é a lei de conservação da energia mecânica. Então vamos tentar aqui primeiro relacionar trabalho e energia. A gente vai fazer passo a passo, a gente vai mostrar qual que é a relação de trabalho entre trabalho e energia cinética, depois a gente vai falar de energia mecânica e assim por diante, certo? Então vamos supor aqui um corpo que ele esteja aqui nesse ponto 1 e ele vai se deslocar até esse ponto 2 percorrendo esse caminho aqui, tá certo? Esse caminho vermelho aqui. E ele está sujeito aqui a um campo de forças, que é essa força F aqui, e aqui eu coloquei aqui o elementinho de caminho, que eu chamei de DR aqui, para esse caminho que esse corpo aqui esteja percorrendo, tá certo? Aqui está bem geral nesse caso aqui. Bacana. Qual que é o trabalho, né? Isso lá da Física 1, a gente sabe que o trabalho é realizado por uma força F. Para o corpo vir desse estado 1, ou desse ponto 1 até o ponto 2, o trabalho aqui para vir de 1 até 2 é dado por F escalar dr, certo? Só que para uma partícula aqui de massa constante, vamos fazer essa continha aqui, ó. F escalar dr é o quê? Força é massa vezes aceleração, só que então é massa vezes a taxa de variação da velocidade no tempo, certo? Então olha só, força é massa vezes aceleração. Então tá aqui, ó. Força é massa vezes aceleração, certo? Esse dr aqui eu vou reescrever ele dessa forma aqui, ó. Dr é o quê? É dr dt vezes dt, certo? Beleza, só reescrever esse camarada aqui. Então olha só, mdv dt está aqui. Dr dt é o quê? Esse termo aqui dr dt é justamente a velocidade. Então eu tenho v dt. E aí eu vou pedir para vocês fazerem essa continha aqui. Essa continha não é difícil de fazer, não. A gente faz lá na Física 1, quando a gente está demonstrando o teorema trabalho e energia cinética. Na verdade é o que a gente está fazendo aqui, né? E vocês podem notar que essa derivada aqui, a derivada de meio de dv quadrado dt, é justamente dv dt escalar v, tá certo? Vou deixar isso aqui para vocês demonstrarem, beleza? E esse termo aqui que eu circulei aqui é justamente o que está aqui no meio, ó. Vocês vão ver que esse termo aqui, ó, é justamente esse camarada que está aqui embaixo, certo?
Então, vou substituir isso aqui nesse integrando aqui, f escalar dr, é o que eu estou querendo trabalhar ele antes de fazer essa integral. Então, esse f escalar dr, eu posso escrever ele justamente como sendo aqui o elemento diferencial de meio de mv2. E aí, integral de d alguma coisa é essa coisa, certo? Integral de d vaca é vaca, integral de d boi é boi, integral de d astrólogo é astrólogo. Então, a gente tem isso, né? Então, olha só. Esse f escalar dr, que é o integrando desse teorema trabalho energia cinética, é justamente d desse termo aqui, ó, meio de mv2. Então, isso que vai dar justamente o quê? Se a integral de d alguma coisa é alguma coisa, basta colocar agora os limites de integração. Então, olha só, esse trabalho que essa força F realizou para sair aqui de 1 e chegar aqui em 2 é justamente meio de mv2 quadrado menos meio de mv1 ao quadrado. A gente associa esse termo aqui de meio de mv ao quadrado, isso aqui é o que a gente chama de energia cinética, que no livro ele dá esse nome de T grande aqui, tá certo? De T maiúsculo. Então, olha só, o trabalho para sair de 1 e chegar até 2, devido a esse campo de forças F, ele é justamente meio de mv2 quadrado menos meio de mv1 quadrado, que é o quê? Que é energia cinética no ponto 2 menos energia cinética no ponto 1. Isso aqui é o que a gente chama de teorema trabalho energia cinética, beleza? Beleza, né? Então, tentem fazer essa continha aqui, que isso aqui é importante. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso a gente já viu desde lá da Física 1. Então, aqui, ó, teorema trabalho energia cinética que está escrito aqui. Esse camarada que me diz o seguinte, que se a energia cinética nesse ponto 2 é maior que a energia cinética nesse ponto 1, isso significa o quê? Isso significa que o trabalho realizado pela força F é positivo. Então, a força F ela forneceu energia através de trabalho à partícula. Tá certo? Olha só, por quê? Porque a energia cinética dela aumentou. A energia não pode aumentar do nada, essa energia aumentou porque foi realizado trabalho positivo em cima desse camarada. E se a energia cinética no ponto 2 é menor que a energia cinética no ponto 1, significa que o trabalho 1, 2, ou seja, o trabalho para sair desse ponto 1 e chegar nesse ponto 2 devido a esse campo de forças F, ele vai ser negativo e a força ela vai retirar a energia através de trabalho dessa partícula. Porque aqui a gente está estudando transferência de energia através de força, que é o que a gente chama de trabalho. Então, esse aqui já é uma interpretação desde lá da Física 1. Se a energia cinética aumentou, é porque foi fornecido trabalho para a partícula. Se a energia cinética diminuiu, é porque foi retirado energia da partícula através de trabalho. Então, bacana. Essa interpretação aqui a gente já conhece desde lá da Física 1. Vou continuar aqui, ó. Beleza, isso aqui a gente já conhece desde a Física 1. Teorema, trabalho, energia cinética. Agora vamos estudar mais um pouquinho de coisa que a gente vê lá da Física 1. Eu vou até deixar uns vídeos aí que eu já fiz lá na Física 1 pessoal. Mas só que vamos ver com um pouquinho mais de calma aqui. Se o trabalho realizado por uma força, ele independe do caminho percorrido, se o trabalho realizado por alguma força qualquer, ele independe do caminho percorrido, a gente associa a essa força o que a gente chama de energia potencial. Ou seja, se eu quero sair desse ponto 1 e chegar nesse ponto 2, percorrendo esse caminho vermelho, ou se eu quiser vir por esse caminho aqui, laranja aqui, ó, chegar no ponto 2, se eu quiser fazer isso aqui, certo? Ao invés de vir pelo caminho vermelho, eu quis passar pelo caminho laranja. Ou se eu quiser fazer esse caminho azul aqui, ó, certo? E se ao percorrer esses três caminhos, se o trabalho realizado por uma certa força qualquer, independer de qual caminho, ou seja, se o trabalho para sair desse ponto 1 e chegar ao ponto 2 é o mesmo para essa força que a gente está estudando, uma força arbitrária qualquer por enquanto, mas se o trabalho realizado por essa força para sair do ponto 1 e chegar até o ponto 2, percorrendo o caminho laranja, o caminho vermelho e o caminho azul, se o trabalho for o mesmo, a gente associa a essa força, a gente associa uma energia potencial, certo? Para esse tipo de força, que a gente chama de força conservativa, aí aqui muito cuidado que no Marion traduziram, não sei porquê, traduziram força conservativa como força conservadora. Infelizmente, agora em 2021, existe uma força conservadora no mundo que está muito estranha aí, né? Então essa força conservadora está muito esquisita, mas em física a gente não chama esse tipo de força conservadora, chama de força conservativa. Tem nada a ver com política aqui na física, não. Mas a força é chamada de força conservativa, não vamos ficar chamando isso de força conservadora, não. Então, para esse tipo de força, ou seja, essas forças cujo trabalho ele independe do caminho percorrido, para esse tipo de força,
a gente chama essas forças de força conservativa, e essa integral aqui, ó, num caminho fechado, ela tem que ser nula. Por quê? Porque olha só, se o trabalho realizado por uma força independe do caminho percorrido, esse integrando aqui, vocês lembram lá que é justamente o trabalho que a gente estava calculando no slide anterior. Se você voltar aqui, ó, opa, eu saí aqui. Eita, deixa eu voltar. É justamente o que a gente estava calculando aqui, o trabalho integral de F escalar dr, tá certo? Aqui eu quis chamar de ds, mas não importa. Podia ter chamado de dr. O que importa aqui é, se o trabalho realizado por essa força conservativa independe do caminho percorrido, isso significa que se eu fizer um caminho fechado, essa integral aqui tem que ser anular, tá certo? Porque se eu saio, vou para um ponto e volto para o outro, o trabalho realizado nessa curva fechada inteira, ele tem que ser zero, tá certo? Porque quando eu sair de um ponto e chegar no seguinte, quando eu voltar, sair do segundo ponto e chegar no primeiro, o trabalho vai ser o negativo do outro, tá certo? Porque independe do caminho. Então, olha só, então para esse tipo de força, quais forças? Em que o trabalho realizado por essa força independe do caminho, essa integral aqui no caminho fechado, ela é nula, certo? Isso implica para mim, lá do Teorema de Stokes, que a gente viu lá na unidade 1, isso implica para mim que o rotacional dessa força ela é zero. Se o rotacional é zero, isso significa que essa força ela pode ser escrita como sendo um gradiente de alguma função escalar, que aqui a gente chama de energia potencial. Então, vou fazer a sequência aqui de novo. Ó. Se a força é conservativa, o trabalho realizado por ela independe do caminho. Portanto, essa integral aqui no caminho fechado é zero. Se a integral no caminho fechado é zero, o rotacional é zero. Isso aqui é Teorema de Stokes, certo? Se o rotacional é zero, isso significa que a força pode ser escrita como menos um gradiente do potencial. Tá beleza? Bacana. E aí a gente define a variação de energia potencial dessa forma. A variação de energia potencial é menos a integral para sair desse ponto ou desse estado 1 até o estado 2 de F escalar dr. A gente define a variação de energia potencial dessa forma, tá certo? Isso vem justamente desse camarada aqui, ó. Se F é igual a menos gradiente de U, basta eu realizar a integral aqui dos dois lados, a integral na posição dos dois lados aqui, que eu vou obter esse camarada aqui, tá certo? Então, bacana, né? Então, a gente define variação de energia potencial dessa forma. Então, agora nós vamos definir um outro escalar. Então, olha só, a gente já estudou um pouquinho de energia cinética e a relação de energia cinética com o trabalho. E o trabalho está relacionado com transferência de energia através de força. Então, a gente já falou um pouquinho da relação entre trabalho e energia cinética. A gente já falou um pouquinho da relação entre trabalho e energia potencial. Agora, nós vamos definir um outro escalar. Esse escalar a gente vai chamar de energia mecânica, certo? Energia mecânica é o quê? Ela é dada por energia cinética mais energia potencial, ou mais a soma de todas as energias potenciais que puderem estar agindo no meu sistema ou na minha partícula, certo? O que eu vou fazer aqui é derivar essa equação aqui que eu circulei no tempo. Então, derivando essa equação aqui no tempo, eu tenho o quê? Eu tenho que dE dt é igual a dtzão dt mais tuzão dt, certo? Mas lembre só o seguinte, lá de trás, quando a gente falou de trabalho e energia cinética, olha só, esse termo aqui, F escalar dr, é justamente o elemento diferencial da energia cinética, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho F escalar dr é justamente dtzão, certo? Então, a derivada de tzão no tempo é o quê? Basta derivar esse camarada aqui todo no tempo, eu tenho o quê? Que vai ser dfzão dt escalar r mais fzão escalar dr dt. A gente vai assumir que df dt é igual a zero. Por que a gente vai assumir df dt igual a zero? Porque a gente está trabalhando com forças conservativas. E aí, em forças conservativas, a gente vai ver daqui a pouquinho, talvez dê para vocês clicarem, concluírem isso, que a força ela não pode depender explicitamente do tempo, tá certo? Se a força depender explicitamente do tempo, a gente fala que é não autônomo, é um sistema não autônomo, e aí não vai ser uma força conservativa, beleza? Então a gente vai assumir aqui que df dt é zero, então a gente chegou à conclusão aqui interessante que a taxa de variação temporal da energia cinética no tempo é igual a F escalar R ponto, certo? Então lembre-se disso aqui, desse quadradinho aqui, ó. A taxa de variação da energia cinética no tempo é F escalar R ponto. Refaça essas contas aqui. Por favor, refaça essas contas aqui, certo? Por quê? Porque o que a gente quer falar é de conservação de energia. Então a gente quer resolver esse quadrado aqui, ó. Beleza? Desse quadrado aqui, a gente já chegou nesse primeiro termo. Então esse primeiro termo a gente já sabe. Esse primeiro termo, a taxa de variação da energia cinética no tempo é F escalar R ponto.
Bacana. Agora a gente vai ter que estudar um pouquinho a energia potencial. Então, olha só, o que a gente quer resolver é esse camarada aqui em cima, é a taxa de variação da energia no tempo. A gente já sabe que a taxa de variação da energia cinética no tempo é F escalar R. Então, agora vamos trabalhar um pouquinho a energia potencial, certo? O elemento diferencial, isso aqui vem lá do cálculo 3, no EDO, alguma coisa assim. O elemento diferencial de alguma dessa função escalar aqui, desde que ela seja bem comportada, blá blá blá, o elemento diferencial dessa energia potencial U, ou seja, dU, isso aqui a gente pode escrever como sendo a soma em I de dU dxi, certo? Onde aqui depois eu vou incluir aqui uma parte de taxa de variação temporal, só para ficar mais geral. Então, olha só, dU é a soma em I de dU dxi. Peço para vocês abrirem esse somatório aqui para vocês verem, dá para escrever isso mesmo. Vai ficar assim, ó, dU dx mais dU dy mais dU dz, tá certo? Então vai ficar dessa forma aqui. Então eu vou, entre aspas, aqui, me desculpem quem for da matemática, eu vou dividir por dt, mas só que pegando aqui isso aqui, dt, ou a taxa de variação desse du, ou a taxa de variação de u em função do tempo, isso aqui vai dar o quê, né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar a somatória de du dxi dt mais a taxa de variação de u com relação ao tempo. Eu vou deixar esse termo aqui só para ficar mais geral. Depois a gente vai até assumir que esse termo aqui é zero. Por quê? Porque a gente vai estar tratando de forças conservativas. Mas quem que é esse termo aqui, ó? Dxi dt. Dxi dt é justamente x ponto, certo? É velocidade, né? Certo? Então, olha só, dx dt é velocidade, dxi dt é velocidade naquela direção i. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o somatório de du dxi vezes esse xi ponto. Isso aqui é justamente o que, gente? Isso aqui é justamente a definição que a gente fez de um produto escalar. O produto escalar era uma soma de alguma coisa i do componente i de alguma coisa vezes a componente i de alguma outra coisa. Quem que é essa primeira coisa que eu falei? Essa primeira coisa que eu falei é justamente a componente i do gradiente de u. E quem que é a segunda coisa que eu falei? É a componente i da velocidade, certo? Então esse du dt que a gente está precisando aqui agora, que é a taxa de variação da energia potencial no tempo, isso aqui é o quê? Isso aqui é o gradiente da energia potencial, produto escalar com a velocidade, certo? Mais essa taxa de variação da energia potencial no tempo, que eu estou deixando aqui só para ficar geral. Por favor, faça essa conta. Por favor, faça essa conta aqui. Então, bacana. Olha só, a gente já tem esse primeiro termo. O que a gente quer descobrir é essa primeira equação aqui. A gente já tem esse camarada, que é a taxa de variação da energia cinética no tempo. E agora a gente já tem esse camarada aqui. Então, ó, juntando isso tudo, eu tenho o quê? Eu tenho que a taxa de variação da energia mecânica no tempo é o quê? É a taxa de variação da energia cinética no tempo, que é justamente F escalar R ponto, certo? Mais a taxa de variação da energia potencial no tempo, que é justamente o gradiente de U escalar R ponto, mais esse termo aqui, ó, du dt, certo? Só que se a força é conservativa, esse du dt é zero, esse camarada aqui é zero, a derivada parcial de U no tempo é zero, ou seja, a energia potencial não depende explicitamente do tempo, tá certo? Então, se a energia potencial não depende explicitamente do tempo, essa força ela é dita conservativa. Se a força é dita conservativa, isso significa que a força pode ser escrita como menos o gradiente do potencial. E vocês estão vendo que esse termo aqui, ó, anula esse parêntese, tá certo? Então a gente vai ter esse camarada aqui que é zero, ele já é zero assumindo que a força é conservativa, e aí devido à força conservativa eu poder escrever a força dessa forma, esse camarada aqui também é zero, tá certo? Então a gente chega na terceira lei de conservação dessa unidade. Qual que é a conclusão? A conclusão é que para forças conservativas, se eu estiver trabalhando com um sistema isolado, onde só forças conservativas atuam, a taxa de variação da energia mecânica no tempo é zero. Isso implica para mim que a energia mecânica ela é constante se só forças conservativas estiverem atuando no sistema, certo? E aí, só uma última coisa ainda sobre energia, é o seguinte, ainda sobre energia aqui uma dimensão. Num sistema isolado, onde só forças conservativas atuam, ó, então olha só, essa é a lei de conservação que a gente chegou aqui agora. No sistema isolado, onde só forças conservativas atuam, a gente sabe que a energia mecânica, que ela é escrita dessa forma aqui, certo? Cinética mais potencial, ela é constante. Por que ela é constante? Porque o sistema é isolado
e só forças conservativas atuam, certo? Então olha só, esse E aqui é constante, esse Ezão aqui é constante, ele é igual a meio de mv2 mais a energia potencial. Bacana, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse U para a esquerda, vou passar o 2 por m aqui para a esquerda também, e vou tirar a raiz. Então, olha só, a velocidade ela é justamente mais ou menos a raiz de 2 sobre m é menos u, certo? Então, a velocidade é dada por isso. Só que a velocidade ela pode ser escrita como sendo dx dt, certo? Porque a definição de velocidade, olha que aqui eu estou trabalhando em uma dimensão, tá certo? Em uma dimensão a velocidade é dx dt. Então, em princípio, se a gente soubesse ou se a gente pudesse realizar essa integral aqui, ó, para uma dimensão, a gente, em princípio, a gente teria, se a gente soubesse, se a gente conseguisse, se a gente conseguisse e se a gente soubesse resolver essa integral para qualquer potencial, a gente, em princípio, a gente teria um movimento para qualquer partícula. E se a gente fizesse isso aqui geral para 3D, a gente poderia ter um movimento para qualquer partícula do universo, tá certo? Se a gente soubesse integrar esse camarada aqui para sistemas isolados, onde só forças conservativas atuam. Só que existe um problema que nem sempre a gente consegue fazer essa integral aqui para todos os potenciais. Mesmo se a gente tiver aqui o pensador profundo, eu coloquei essa imagem aqui com o computador do filme e do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, então mesmo se a gente tiver com um computador extremamente potente, a gente, em princípio, a gente não tem solução analítica para todas as energias potenciais que a gente puder construir para essa integral aqui, tá certo? Então, olha só, em princípio, se a gente soubesse ou pudesse realizar essa integral para alguma energia potencial qualquer, e sabendo a energia total é, porque a gente tem que saber a energia total é porque ela é constante, certo? A energia mecânica do sistema. Então, sabendo a energia mecânica, sabendo a função da energia potencial, se a gente conseguisse resolver essa integral, a gente poderia encontrar o movimento de qualquer partícula. Só que isso nem sempre é fácil. Por quê? Porque essa integral aqui nem sempre ela pode ter solução analítica. E aí a gente tem que procurar outros métodos para resolver o movimento das partículas. Certo? E aí termina essa unidade 2. Espero que tenha dado para entender esse vídeo, não sei se ficou meio confuso, mas essa unidade 2 aqui, qual que é a ideia? Primeiro, a gente falar de lei de Newton, a gente vai pegar uma abordagem bem direta de lei de Newton, ou seja, dado um problema, utilizar as leis de Newton para resolver esse problema. O que significa resolver esse problema? Encontrar as equações do movimento para alguma partícula, certo? E a gente estudou 3 leis de conservação muito importantes. Lei de conservação do momento linear, lei de conservação do momento angular, lei de conservação da energia mecânica. Por favor, deem uma atenção grande a essas leis de conservação, que isso acaba sendo importante lá para frente nas próximas unidades. Então é isso, fica assim, grande abraço para todo mundo, espero que tenha dado para entender, não sei se ficou meio confuso aqui, qualquer coisa vocês me perguntam, grande abraço, falou, tchau.